Bem-vindas e bem-vindos a mais uma discussão da série Expo Silvercare da plataforma Medical Fair. Meu nome é Egídio Doria, sou médico, professor de medicina da Universidade São Caetano do Sul, coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, USP 60+, diretor do Aging 2.0 São Paulo e Ativem, e conselheiro da Comissão de Direitos Humanos da USP e do Centro Internacional de Longevidade, ILC Brasil. Vivemos hoje um momento único na nossa história. Temos mais pessoas acima de 60 anos do que todas as pessoas acima de 60 somadas que já viveram. Somos atualmente cerca de 1 bilhão de pessoas acima de 60 anos. Só no Brasil nós temos mais de 34 milhões de pessoas acima dos 60 anos, o que representa mais de 16% da população total. E este segmento será o único segmento que crescerá daqui para frente. De tal forma que em 2050 teremos praticamente 30% da população brasileira constituída por pessoas acima dos 60 anos. Mas, ao mesmo tempo que devemos celebrar essa conquista, pois isso nos possibilitou viver 20 a 30 anos a mais, temos uma série de desafios. Vivemos em um país desigual. O índice Gini, que mede a concentração de riqueza, atualmente no Brasil é de 0,674, e quanto mais próximo do 1, significa uma maior concentração desta riqueza. A renda per capita caiu neste ano para R$ 995, e se considerarmos por estado, teremos, por exemplo, o Maranhão, que tem uma renda de R$ 636, Alagoas, R$ 731 e Amazonas, R$ 842. Somente 7 estados tiveram a renda superior à média nacional, e nenhum deles no Norte e Nordeste. A renda de trabalho da população ativa caiu cerca de 11% entre o ano passado e o primeiro trimestre desse ano. Esses dados de desigualdade de renda nos coloca como o 8º país mais desigual do mundo, somente à frente dos países africanos. E pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede o progresso do país em saúde, educação e renda, e que tem por índices a expectativa de vida, os anos de escolaridade e o PIB, estamos no 84º lugar de um total de 189 países avaliados. E, obviamente, essa desigualdade se reflete na forma como envelhecemos, na forma como nós encaramos esse envelhecimento e como somos representados pelas mídias e redes sociais. E para conversar sobre isso, tenho o prazer de apresentar o professor Martin Henkel, fundador da Senior Lab, professor de Marketing 60+, da Fundação Getúlio Vargas, diretor do Aging 2.0 São Paulo, e coordenador de produtos e negócios do Instituto Moriguchi. Boa noite, Marti. Seja bem-vindo e é uma honra ter você aqui conosco hoje. Boa noite, Egídio. Quero dizer que é uma honra estar aqui conversando contigo também e nesse projeto tão importante, né, como a Expo Silvercare. Estou bastante contente. Muito obrigado. Marti, nós sabemos que a forma e a frequência com que um determinado segmento ou grupo populacional é representado nas mídias é diretamente proporcional à importância dele naquela sociedade, naquela cultura. Como você vê a representatividade da pessoa idosa no Brasil? Eu até acrescentaria mais um ponto, Egídio, nesse olhar, não só a importância dele na sociedade, mas quando a gente fala de mídia, de comunicação, de marketing, a gente tem que também olhar a renda, o quanto essa população interfere e tem capacidade de consumo, né? Porque, na verdade, os investimentos de mídia buscam, não sendo um investimento, obviamente, com fins sociais, fins de informação pública, a mídia busca aproximar marcas, produtos e serviços desse consumidor. Então, a capacidade de renda, a participação dele no consumo de uma sociedade é que também define, né, o quanto ele está presente
e à medida que ele comece a ficar mais presente na mídia, o quanto o sistema, quanto o marketing, quanto a comunicação e a marca começa a representá-lo de forma adequada, dentro das melhores práticas, né, sem preconceito, e coisas que a gente via no passado, por exemplo. Muito importante isso, porque nós sabemos que a população idosa, a população 60 a mais, em alguns contextos 50 a mais, quando a gente começa a falar de economia de trabalho, ela movimenta quase 2 trilhões de reais aqui no Brasil. E se a gente pega a população norte-americana, isso praticamente que quase quadruplica ou até quintuplica, se a gente considerar o investimento que é feito do ponto de vista de trabalho voluntariado e doações por essas populações. E aí muito se fala agora de economia prateada, economia da longevidade, como se fosse algo novo, né? E como se fosse muito entendido para as pessoas que falam dessa economia. Mesmo assim, você acredita que o idoso é representado de forma condizente, como ele deveria ser, por todo esse montante que ele movimenta e por todo esse potencial que ele representa para o mercado? Vou responder em duas partes. Primeiro, eu gostei muito do comentário que fizeste, de que parece que o mundo descobriu, né, pelo menos aqui no Brasil, parece que agora descobrimos a economia prateada. Na verdade, eles não nasceram, não caíram de paraquedas, eles estão envelhecendo, estão criando a sua massa de população, de consumo, de hábitos, e que quem estuda esse assunto, como você, né, como outras pessoas que estudam as questões de envelhecimento, já percebe isso há muito tempo, e essa massa tem aumentado, e agora a curva acelerou mesmo, a curva de crescimento. Quanto à representação na mídia, eu vejo que eu percebo que a gente está melhorando agora a participação dessa população na representação, na sua representação de mídia, obviamente por conta dessa descoberta, por conta de tanta gente falando, explicando, ensinando. Certamente já deve ter perdido a conta da quantidade de palestras e temas e vezes que você falou sobre esse assunto em entrevistas, e assim tem sido, né? Quem atua nesse segmento não deixa de ser um evangelizador. A gente tem falado, explicado, e a gente percebe, em especial nos últimos anos, e mais em especial ainda, no meu ponto de vista, no último ano, por incrível que pareça, a pandemia parece que colocou mais luz sobre esse tema, e eu tenho percebido as marcas e a comunicação mais atenta para evitar os estereótipos preconceituosos, né, para representar esse consumidor de forma adequada na comunicação e nas suas estratégias. Você tocou dois aspectos importantes, né? Você falou da questão do preconceito, do idadismo, né? Falou dos estereótipos, que são a base desse preconceito, a base do idadismo, e esses estereótipos acabam sendo internalizados desde muito cedo e eles nos são apresentados por essas mídias, né? Então, quando a gente olha uma revista que antigamente tinha, do ponto de vista impresso, hoje em dia as revistas digitais, quando a gente vê as novelas de televisão, quando a gente vê os filmes, nós somos apresentados a uma figura de um idoso que habitualmente não representa a diversidade desse idoso. E geralmente são representados de uma forma estereotipada e mais tendendo ao negativo. Ou no papel em que ele é apresentado como uma pessoa avarenta, uma pessoa em que você é motivo de risos, porque é uma pessoa em que mexe muito a questão cognitiva, da demência, da rabugice. Então, habitualmente, é essa imagem que é passado para a pessoa e a pessoa acaba se identificando ao longo do curso de vida dela com essas imagens. E essas imagens tendem a se tornar verdadeiras à medida que nós envelhecemos, né? Existem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm uma visão mais negativa do envelhecimento são aquelas que passam mais tempo assistindo televisão, né? E esse é um dos motivos, né? São essas imagens que nos são apresentadas. E, obviamente, isso varia de região para região. Então, aqui nós temos um país que é muito grande do ponto de vista geográfico e que a mídia deve ter as suas particularidades regionais.
Então, tem obviamente, alguns produtos que são de penetração nacional, mas tem outros que ficam naqueles contextos regionais. Você vê alguma diferença nessa propaganda, da forma como o idoso é representado, de acordo com esses regionalismos? Você acha, por exemplo, que o Nordeste, que sabidamente tem uma renda mais baixa, que sabidamente a participação do idoso também é mais baixa, do ponto de vista de movimentação da economia, você acha que nessas regiões eles são menos representados ou são representados de uma forma mais estereotipada, tendendo ao negativo? Estou aqui pensando que essa é uma resposta complexa, porque tem vários vieses, né? Quando a gente fala em comunicação regional, regionalizada, eu preciso dizer que eu não tenho percebido muito a presença do idoso na comunicação. Eu vejo que esse é um fenômeno mais ligado a grandes marcas e que se posicionam de forma equilibrada nacionalmente, né? São marcas de abrangência nacional e de veiculação nacional em grandes veículos ou em redes sociais. Nas ações locais, realmente, quando a gente vê um idoso presente na mídia, ou a gente está assistindo algum comercial, alguma chamada, algum anúncio ainda de uma casa de repouso, né? E vários, essa é uma nomenclatura muito variada no Brasil, que são as INPIs. Quando a gente começa a enxergar o idoso sendo bem representado e nós temos tido boas surpresas na comunicação nacional, pela forma com que eles estão sendo representados e participando, né, do posicionamento de uma marca. Tem várias marcas que já entenderam, já perceberam o quanto esse consumidor representa no seu faturamento, já percebem esse consumidor com um grande potencial de aumentar sua participação, seu share de mercado, e aí se preparam, buscam referências, né, capacitam as suas equipes de comunicação, suas agências, que vão fazer lá pesquisas de mercado, para representar de forma adequada. Então, o que eu posso te dizer é que tem uma diferença, eu percebo com clareza, uma diferença entre os posicionamentos e como a forma que a comunicação tem abordado essas diferenças, esses grupos etários, né? Quando a mídia não é nacional, bem estruturada, e quando ela tem uma produção, não significa que o comercial, que as equipes não sejam bem capacitadas regionalmente, mas parece que não tem glamour, né? Falar do velho, como se o velho não fosse um grande consumidor, né? Hoje, 22% do consumo familiar é gerado, é causado por 16% da população brasileira que tem 60 anos ou mais. Então, veja só essa disparidade, né? Isso. Isso é muito importante. Por que eu estou falando sobre isso numa pauta de desigualdade? Porque muito da forma como nós planejamos o nosso envelhecimento decorre das nossas expectativas em relação a esse envelhecimento, né? Então, se eu encaro o envelhecimento como algo não controlável, como algo negativo, que eu não tenho influência, eu acabo agindo dessa forma. Então, tem vários estudos que mostram que se eu tenho expectativas negativas relacionadas a esse envelhecimento, e essas expectativas também derivam da forma como eu percebo, eu encaro esse meu envelhecimento, e aí as imagens representadas nas mídias, eu vou engajar menos em hábitos de vida saudáveis. Eu vou me engajar menos em ter uma recapacitação ao longo do meu curso de vida. E isso, obviamente, impacta na forma como eu envelheço, né? E isso é um dos fatores que geram também essa desigualdade, além, óbvio, de fatores clássicos, como fatores estruturais, sociais, econômicos e políticos, né? Isso faz com que nós tenhamos diferenças de expectativa de vida saudável e mesmo de expectativa de vida total muito grandes, né? Então, daí a importância da gente comentar como é que esse idoso é representado e como é que essas pessoas percebem esse envelhecimento, que obviamente vai mudar de região para região. Mas você é originário do Rio Grande do Sul.
E há mais ou menos 2 anos, né, que você está morando aqui em São Paulo? Bom, janeiro faz 2 anos, né, que eu É. resido aqui, mas eu já residi, juntando todas as diárias de hotel, deve ter mais algum meio ano junto aí, Então, somado já. aproximadamente 2 anos e meio. E você percebeu alguma diferença na relação dessa representatividade do idoso e como você percebeu essa diferença na pessoa idosa, propriamente dito, entre os idosos do sul, do Rio Grande do Sul, que se originaram, e dos idosos aqui da região sudeste, mais especificamente São Paulo? É, eu diria que isso até, eu posso acrescentar mais algumas regiões junto nesse Uhum, olhar, e eu vejo que os comportamentos estão muito ligados aos grandes centros urbanos, né? O idoso do interior, ele realmente tem outra atitude, outro comportamento, possivelmente mora numa casa, possivelmente tem lá a sua horta, tem lá suas atividades, principalmente o idoso que mora no campo, né? Então, ele se aproxima muito, por exemplo, das atividades e responsabilidades do idoso que reside em Veranópolis, considerada a terra da longevidade, né? Tem um estudo bem interessante do Instituto Moriguchi sobre isso. Já o idoso da cidade, ele tem atitudes mais urbanas, ele fica mais recluso, apesar de que os centros urbanos atraem algumas pessoas por ter acesso facilitado à alimentação, supermercado, outros tipos de serviço, acesso à saúde, né? Esse é um ponto que preocupa, né? E que faz parte do planejamento de muitas pessoas que estão envelhecendo, imaginando onde elas vão estar aos seus 70, 75 anos, querem estar próximos de bons serviços de saúde, né, caso necessitem. Hoje em dia, Egídio, a gente, com a comunicação, né, com os nossos grandes canais nacionais de televisão e, inclusive, redes de rádio, na atitude, eu preciso dizer que eu não percebo muita diferença, uhum. né, entre os grandes centros do Sudeste e da região Sul ou outras regiões, né? Eu vejo, talvez esse fosse um estudo interessante para se fazer, talvez não, esse é É. um estudo interessante, um desafio interessante para a gente mergulhar e entender melhor. Inclusive na pesquisa Bússola, que Uhum. nós realizamos em conjunto com a Tivem, com a Raízes, né, no Núcleo 60+, a gente não percebeu muitas diferenças em relação a alguns hábitos de acesso e uso de tecnologias, considerando regiões do país, né? Impressionante, interessante É, isso. é, Sobretudo no contexto atual que a gente está vivendo, da pandemia, né, e das necessidades de distanciamento e isolamento social, que apesar de estarem sendo, obviamente, cada vez mais frouxas, então hoje em dia nós temos com níveis de distanciamento e praticamente idênticos aos pré-pandêmicos, mas é impressionante porque muito se migrou para esse mundo virtual, né, esse mundo à distância. E nós pensávamos que os idosos seriam muito negativamente afetados, né? Muitos foram, obviamente, porque nós temos uma boa parcela da nossa população que ainda não está inclusa digitalmente ou letrada digitalmente, e isso diminui a participação dessa população nessas atividades que necessitam do uso de tecnologia, mas também nós observamos um fenômeno oposto, né? Nós vimos um aumento da participação dessa população, nós vimos uma questão aí da intergeracionalidade pegando positivamente, né? Netos ajudando avós, a bisnetos ajudando avós a se manterem engajados, filhos com pais. Então, esses foram dois contextos em que nós vimos os dois lados de uma mesma moeda, né? O lado, né, do isolamento e sendo potencializado por essa pandemia, e o lado da questão da solidariedade, da intergeracionalidade, de 3 a 4 gerações vivendo juntas no mesmo local, né? E talvez aí nesse contexto as populações de idosos que vivem no interior com suas famílias, talvez tenham se beneficiado em relação aos idosos que vivem sozinhos nos centros urbanos.
Mas não tenha dúvida nisso, né? Essa questão da mudança dos núcleos familiares, nós percebemos na pesquisa que, principalmente na região Nordeste, muitos filhos migraram para a casa dos pais, ou os pais migraram para a casa dos filhos, né? Foram morar juntos, até por conta, em muitas situações, do idoso acabar sendo responsável pelo arrimo de Uhum. família. Ele utiliza a sua pensão, sua aposentadoria para comprar comida para uma família que tem um pai desempregado, um pai que não está conseguindo ter suas atividades, né, profissionais. Então, isso a gente percebeu com clareza. Agora, realmente a tecnologia, a pandemia, ela acelerou em muitos anos, né, uh, as etapas, né, de evolução dessa população nesse mercado. Em 2019, o IBGE fez uma pesquisa do PNAD no quarto trimestre, identificou que o Brasil tinha lá 22 milhões de smartphones nas mãos de pessoas com 60 anos ou mais. Isso em 2019. Certamente, quando esse dado for atualizado, a gente vai ter um número muito maior que esse. Né? Muito maior, Uhum. porque aumentar 10%, 15% já é uma coisa extraordinária. É disso que eu estou falando. De pessoas dessa faixa etária que começaram a utilizar o smartphone para se comunicar com seus familiares, para se comunicar com os amigos, para receber notícia, para fazer videoconferência, para fazer compras, para chamar a farmácia pelo WhatsApp, para fazer entrega na sua casa, né? Então, foi bem interessante, assim, muito revelador, né, para todo mundo. Acho que isso abre também novas oportunidades para as marcas se relacionarem com essa população, mas também abriu muitos flancos, né? A quantidade de fraudes e de ataques e de Uhum. ameaças que essa população começou a ter foi bem importante, né? Bem impactante. Então, está sendo uma curva de aprendizado, em alguns casos dolorida, mas em outros casos, e eu afirmo que é a maioria, muito satisfatória. Né? Isso é Muito. importante porque o recurso da tecnologia, o uso da tecnologia, pode ajudar e muito a diminuir essas desigualdades no envelhecimento, né? Porque a tecnologia parte do princípio que ela é escalável, né? E que à medida que ela se torna escalável, ela se torna cada vez com um custo menor. Tanto que hoje em dia uma boa parte, como você falou, da população tem smartphone. E aí a gente viu vários fatores que podem ser utilizados para auxiliar nesse envelhecimento através do uso do smartphone. Então, nós temos hoje em dia a telesaúde, telemedicina, teleconsulta, né, que uma boa parte durante a pandemia foi feita no acompanhamento dessas doenças crônicas, que o idoso tem uma probabilidade maior de tê-las, em maior número também, foi feito controle através do smartphone, né, através de aplicativo do smartphone. E muito provavelmente isso vai continuar ainda, porque tem muitos idosos com dificuldade de movimentação, dificuldade de acesso, e o smartphone possibilita você contornar esses problemas, né? Contornar esses obstáculos. E como você falou, o smartphone também auxilia em diversos parâmetros associados a esse envelhecimento mais saudável, como é o caso dos contatos sociais. Apesar de, obviamente, não ser o ideal é você ter contato pessoal, mas o fato de você ter um contato através de uma mídia social, através de uma plataforma que hoje em dia está disponível de forma gratuita, né, facilita muito, evita muito a questão não da solidão, obviamente, que solidão depende da qualidade desse relacionamento, desse contato, mas na questão do isolamento social, que a gente sabe que impacta de uma forma muito negativa no envelhecimento e que é um dos fatores de desigualdade de envelhecimento, mesmo dentro de uma cidade como São Paulo, esse grande centro urbano, né? E outros centros urbanos do Brasil. Veja que interessante, na pesquisa Bússola, a gente identificou que dos usuários que têm smartphone, das pessoas com 60 anos ou mais com smartphone, 93% delas têm o WhatsApp instalado e utilizam. O WhatsApp não é para tirar foto, até se tira foto. O Uhum. WhatsApp é para realmente, né, gente, como você falou, se Ah, relacionar, seja com a família, para dar aquele bom dia às 7 da manhã, ou combinar com as amigas qual vídeo elas vão assistir em conjunto e depois, entre elas, ficar comentando, né?
que elas fazem isso, elas começam a assistir um vídeo e aí começam a mandar mensagem de voz, fazendo comentários a respeito do que está acontecendo e se divertem dessa forma. Então, a tecnologia está nos permitindo, né, experimentar muitas formas novas de manter os relacionamentos, estreitar outros, né, e também está exigindo que a sociedade, os planos de saúde, inclusive os serviços Serviço públicos de público. saúde, se capacitem e abram canais e sejam eficientes nesses canais para atender essas demandas, né? Sim, Dúvidas que podem ser simplificadas por um canal de atendimento eletrônico, pode tirar 2, 3, 4, 5 pessoas numa fila de uma consulta certamente. médica, né, gente? Certamente. E isso, como você falou, na rede pública também. Obviamente que a rede pública está muito defasada em relação à rede privada. Na rede privada, o desenvolvimento que se teve nesse ano não se teria em 10 anos, caso não tivesse acontecido a pandemia, né? Foi realmente um divisor de águas. Mas mesmo na rede pública, eu trabalho no hospital público, hospital universitário, nós estamos desde o ano passado fazendo telemedicina, teleconsulta, né? Algo que nos pensaria na rede pública. Hoje em dia, a maior parte dos atendimentos ambulatoriais do meu hospital é feito através da teleconsulta, feito através da telemedicina, né? Tem suas limitações, mas tem grandes vantagens, né? E, sobretudo, numa questão de acesso à saúde, acesso a esse monitoramento, isso faz com que a coisa se torne mais igualitária, né? Porque basta você ter, como você falou, um smartphone, e como você mesmo falou, quase cerca de 93% da população, né, tem o smartphone. Que tem celular, que tem smartphone, 93% deles tem o WhatsApp O instalado. WhatsApp, e o WhatsApp, como você falou, foi tão importante que eu, como coordeno a USP 60+, para divulgar as nossas atividades, nós vimos que a melhor forma de divulgar era através do WhatsApp. Então, foram criados vários grupos de WhatsApp para tentar acessar, atingir essa população e fazer com que elas participem das atividades, que também é um grande fator que tende a diminuir essa desigualdade no envelhecer, que é a questão da capacitação continuada, do aprendizado continuado, porque isso, obviamente, amplia os seus horizontes, muda a forma como você encara o envelhecimento, porque te dá propósitos, né? Então, nada melhor do que você ter propósito, né? Acordar no dia de manhã, sabendo porque você vai acordar, porque você quer fazer algo da sua vida. Possivelmente as agendas sejam tão atribuladas como qualquer pessoa de 30 anos, ou talvez até mais atribuladas, porque existem, usando o exemplo da USP 60+, a quantidade de cursos, de opções que são oferecidas e outras entidades, e até iniciativas privadas que oferecem conteúdo gratuito, tem programação para o dia inteiro, né, Gide? É isso que eu quero dizer. E programação de qualidade, de né, qualidade. para incentivar, para desenvolver propósito. Muito bom. Óbvio que nós temos limitações, né? Nós temos uma população brasileira que 18% das pessoas são analfabetas, né? Nós temos uma população de pessoas, imagine, que não estão letradas ou não estão incluídas digitalmente ou inseridas digitalmente, que estão de milhões, né? Então, teria que ter, obviamente, políticas públicas para que essas pessoas fossem capacitadas e diminuísse um pouco também essa desigualdade, porque se você não está hoje em dia inserido no mundo digital, você está fora do mundo, né? Você está fora, você está estigmatizado, você está isolado, porque tudo versa, hoje em dia, nessa questão do mundo digital. Então, se você quer fazer uma compra, é através do mundo digital. Se você quer se relacionar, é através do mundo digital. Se você quer fazer um curso, é através do mundo digital. Se você quer ter uma consulta, é através do mundo digital. Então, se você não está inserido neste mundo, você está excluído dele, você está marginalizado, né? E isso se transforma em um fator maior ainda de desigualdade. E para diminuir isso, nós precisamos de políticas públicas, né? E você acredita que a mídia pode ajudar a influenciar positivamente para que essas políticas públicas aconteçam e sejam colocadas em práticas e com isso diminuir um pouco essa desigualdade? Acredito, sim. Eu acho que os entes públicos, eles reagem não só para as informações demográficas, e está aí o IBGE com dados muito precisos, né? Apesar de que os dados que a gente está utilizando hoje
da população ainda são projeções, né, a partir de 2010, ano que vem, que finalmente a gente vai, então, vamos ter algumas Esperamos, né? surpresas. Eu estou muito curioso para ver a atualização dos dados do IBGE, mas a enxergar, Egídio, assim, tá, o ser humano, né, ele dá mais atenção para aquilo que ele enxerga, que ele percebe. Então, se as pessoas estavam escondidas, elas não eram vistas, não eram percebidas, e até ficavam em casa, muitas delas, porque não se encorajavam a sair, ou achavam, ou acreditavam que depois da aposentadoria a vida era uma cadeira de balanço. Hoje, quem está sentado na cadeira de balanço é o gato, né? Porque a cadeira de balanço, a senhora não senta mais, ela tem tanta atividade. Então, a presença na mídia, a percepção do mercado, todo o contexto que vai sendo criado a partir de se perceber e de se mensurar e de se tangibilizar essa população, certamente vai influenciar. Inclusive, com esses novos canais eletrônicos, né, não pense que o Facebook já não está sendo utilizado para essa população reclamar do serviço público. São mal atendidos, eles vão para o Facebook e detonam, reclamam. Né? E ai de quem tratar mal a minha avó. Então, assim, ó, uma senhora que é maltratada deixa a filha furiosa, deixa a neta furiosa, e quem sabe até deixa o bisneto furioso que foi desrespeitar. Então, eles acabam tendo mais espaço para se manifestar e para exigir. Certo. Então, E isso Não, pode continuar, desculpe. Não, eu só ia dizer que eu ia encerrar dizendo que eu acredito que desta forma também isso vai impactar, né, nos serviços públicos, né, na visão como os entes públicos enxergam o envelhecimento. Isso é fundamental, né? Eu estava conversando numa live aqui da Expo Silvercare com a Neuza Carvalho, Guerreiro de Carvalho, sobre o idadismo. E a gente estava comentando a respeito da invisibilidade da pessoa idosa, né? E como essa invisibilidade poderia ser contornada, como essa pessoa idosa poderia ter uma voz maior. E aí conversamos, obviamente, dessa questão necessária que é da participação, é você se fazer ouvir, né? E ter um espaço, obviamente, que sua voz seja escutada, né? E essa voz poderia ser através das mídias sociais, né? Então, como a população idosa, ela utiliza bastante o Facebook, muito mais do que o Instagram, o Facebook ficou uma coisa mais associada, se assemelhou, mas se identificou mais com o Facebook, seria interessante, porque o Facebook é um veículo que até então era considerado muito preconceituoso. Foi feita uma pesquisa há alguns anos com 84 grupos de Facebook, que mostrou que desses 84 grupos, 83 grupos, 81 deles tinham mensagens e imagens preconceituosas em relação à pessoa idosa. E que cerca de 30% deles advogavam a retirada do idoso de qualquer atividade social. Então, agora, como se fala, que é uma ferramenta que está sendo utilizada, e obviamente o Facebook tem isso na mira, o que dá retorno para ele, o que ele está usando ele, né? Talvez a população idosa agora tenha uma maior representatividade e, consequentemente, seja menos vítima do preconceito e possa se fazer ouvir, né? E com isso diminuir um pouco também essa questão da desigualdade. Certeza. A gente, no início da pandemia, aqui na Senolab, a gente iniciamos uma pesquisa tracking do Facebook, a gente chama o 60 mais o Facebook. Dia 17 de março de 2020, a gente identificou a quantidade de perfis ativos no Facebook e a quantidade total de perfis ativos de pessoas com 60 anos ou mais. E a cada 2 meses a gente fazia uma nova leitura e atualizando. Há um mês atrás, a gente fez a atualização, Egídio. O Facebook de 17 de março de 2020 até 30 dias atrás teve um crescimento total de 7%. Todo o Facebook. Os perfis com 60 anos ou mais tiveram um crescimento de 53%. 53%. Então, são pessoas que tinham 59, 58, fizeram 60 anos, e fora os que ganharam o smartphone
dominaram o WhatsApp, se encorajaram. Que negócio é esse de Facebook que o pessoal está falando aqui no WhatsApp? Quero ver. Entraram, conseguiram utilizar bem a ferramenta. Acaba sendo o lugar também onde os amigos que estão há mais tempo fazem uma espécie de curadoria de conteúdo. Olha que legal essa notícia que eu vi aqui no jornal, já indexam na sua página. Então, acaba sendo muito interessante a eles, porque os amigos que pensam da mesma forma, ou têm os mesmos interesses, começam a garimpar a informação, né? Então, isso é muito rico. Então, veja só, crescimento extraordinário de 53%. Isso é muito impactante. Fantástico, porque isso também, como eu falei, é uma forma, dependendo de como você utiliza essa ferramenta, de se fazer ouvir, né? Porque as políticas públicas só serão implementadas quando aquele cidadão participar ativamente disso. Então, ele tem que pressionar de alguma forma para que a política seja implantada e para que aquela política que for implantada não seja terminada no próximo governo, né? Tem que ser continuada. Porque somente com políticas públicas nós conseguiremos diminuir um pouco as desigualdades que existem nesse país e desigualdades que existem aqui na cidade de São Paulo. Né? Existe o desigualômetro, que é um mensurador desses índices de desigualdade aqui da cidade de São Paulo, que ele mensura vários fatores, vários aspectos, mas que um dos índices mensurados é a diferença de expectativa de vida. E esse desigualômetro mostrou que existe uma diferença de expectativa de vida aqui na cidade de São Paulo de 25 anos. A expectativa média de vida de um morador do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, é de 55 anos de idade, enquanto que o morador da zona oeste, Jardim Paulistano, é de 80 anos. Então, são diferenças que não podem passar despercebidas, porque são muito gritantes, né? E isso decorre de quê? De vários fatores que fazem com que você não consiga envelhecer. É a violência, é a falta de acesso ao sistema de saúde, é a falta de locais adequados para você praticar uma atividade física, um exercício físico regular, para você ter um hábito de vida saudável, é insegurança alimentar. Então, tudo isso está envolvido nessas coisas, nesse processo que determina essa redução drástica de expectativa de vida, que é inconcebível. Hoje em dia, uma população tem uma média aqui nesse país de 55 anos de vida. Imagine se isso acontece em São Paulo, que a gente tem um marcador, imagine como são nos outros estados que nós não temos marcadores. Né? Então, é preciso que a população participe ativamente disso, mas não somente o idoso. É preciso que todos nós participemos, que nós seremos idosos. Né? E nós temos que mudar esse cenário. E a gente só consegue envelhecer bem e com qualidade de vida preservada se a gente envelhece num ambiente desigual. Não estamos vivendo em bolhas, nós vivemos em bolhas. Né? Mas mesmo vivendo em bolhas, isso impacta diretamente a forma como nós envelhecemos. Tem um estudo de um casal de epidemiologistas ingleses que estudou os 11 países mais desenvolvidos do mundo, inclusive os Estados Unidos. Em todos os marcadores, os Estados Unidos estava pior do que todos os outros países. E o fator, um dos fatores que justificava isso era a desigualdade que existe dentro dos estados norte-americanos. Então, dentro do Mississippi, comparativamente com Massachusetts, nós também temos diferença de vida de quase 20 anos de expectativa. Então, são coisas que, quer queiram, quer não, influenciam a forma como você vive e influenciam a forma como você envelhece. Né? Como diz a propaganda do Credit Card, né, falando de mídia, certas coisas não se compram. Né? Então, a segurança de você andar à noite não se compra. Né? A segurança de você andar não tem preço. Você andar no seu carro sem se preocupar que você vai ser vítima de um assalto ou não, também não tem preço. Né? Então, acho que isso deve permear a nossa cultura de que nós temos que lutar para um país menos desigual e do qual nós consigamos envelhecer também de uma forma menos desigual. Mas isso a gente tem que investir, já deveríamos ter investido há muito tempo, né? Porque nós envelhecemos, estamos envelhecendo muito rápido, mas desde cedo. Então, o adolescente tem que lutar por isso, o jovem tem que lutar por isso, independentemente que ele ache que a velhice está muito distante dele, mas chega assim num passo. Então, você acha que, do ponto de vista de mídia, existe uma possibilidade, porque eu não vejo isso sendo colocado em prática, de ter um contexto mais de
um relacionamento intergeracional em que conseguisse diminuir essas diferenças de opiniões, de comportamentos, esses embates intergeracionais em que nós vimos recentemente com a questão do cringe. Nós temos duas gerações de jovens, uma não mais tão jovem, os millennials, uma mais jovem, os zennials, e uma lutando contra a outra, né? Mas a questão era o mesmo, o preconceito etário. E você acha que a mídia ela acaba fomentando mais essa questão dessas disputas intergeracionais ou ela foca também nessa questão de uma solidariedade intergeracional? Porque não é isso que eu vejo habitualmente em tudo que eu consigo assistir, né? Eu posso dizer que é a minoria ainda das empresas que se preocupam, né, em fazer essa convivência intergeracional nos seus posicionamentos de negócio. E a mídia, ela é decorrência disso, né? A mídia, a gente não enxerga a mídia falando uma coisa e a empresa sendo outra. Apesar que a gente até enxerga em algumas situações, principalmente alguns comportamentos, mas na grande maioria tem essa, a gente vê essa busca, né, para a inclusão. A gente tem falado muito em inclusão nos últimos anos, né, em inclusão todos os tipos de inclusão, mas a gente tem visto se falar pouco da inclusão etária, né? Se fala em opções das mais diversas, mas tem uma questão que permeia toda essa discussão de inclusão, que é o envelhecimento. Todo mundo, na melhor das hipóteses, todo mundo deseja isso, vai envelhecer, né? Em qualquer assunto de discussão, né, das relações sociais, a pessoa vai envelhecer. E isso começa a ser tratado de uma forma tímida ainda, a gente tem que, obviamente, acelerar isso, né? Eu tenho visto uma resposta mais rápida do mercado que quer vender para esse consumidor do que do ambiente profissional que quer acolher, né, o conhecimento desse profissional. A gente vê essa diferença. E agora, voltando até a discussão do cringe, né, a gente agora, os millennials que eram os queridinhos, continuam sendo, todo mundo é querido. Não tem essa de um ser mais ou outro menos. Os millennials mais velhos chegaram aos 40 anos de idade. E no mercado de trabalho, Egídio, ainda 40 anos é a linha de corte em muitas profissões. Então, eles já estão sentindo na pele um ambiente que, de certa forma, mantiveram, né? Então, e a gente vai começar a assistir. E a primeira cutucada que aconteceu foi essa brincadeira do cringe, né? Como se eu gostaria que esse fosse o maior problema que eles vão ter, né? A gente sabe que não. O problema realmente vai ser nesse ambiente profissional que ainda corta as pessoas muito cedo, né? Então, quando se fala em envelhecimento e longevidade, a gente tem vários ambientes. A gente tem na questão de saúde assistencial, com os seus comportamentos e diferenças, e aí você é médico, sabe muito bem, muito mais do que eu tô sobre isso. No mercado de consumo, um público que era renegado na mídia até pouco tempo atrás, as pesquisas faziam entrevistas para saber o que o consumidor queria até os 50, 55 anos de idade, depois encerre. Se o cara tivesse 56 anos de idade, eles não perguntavam. As marcas não queriam saber o que esse consumidor estava interessado em comprar. E ele compra, ele vai no supermercado, ele viaja, ele é responsável por 22% do consumo das famílias no Brasil. E no mercado de trabalho, realmente a régua é mais embaixo ainda, né? Então, veja só o desafio multifacetado que a gente tem para conseguir encaixar, para conseguir amadurecer as pessoas. Porque dizer, as empresas não querem esse trabalho. Não é as empresas, são as pessoas que estão dentro dessas empresas que não estão entendendo, não entenderam
o que está acontecendo e a responsabilidade que tem, além de, muitas vezes, refutarem ou renegarem um profissional super capacitado, preparado para as questões de relacionamento, né, que a maturidade traz, né, a empatia. A empatia é fundamental nas relações de consumo e de serviço. E essa população, a idade nos premia com a capacidade de criar empatia também. Uhum. E isso começa a ser deixado de lado, né? É interessante que você falou, porque você falou inicialmente de inclusão, diversidade, e nós vemos agora vários movimentos das empresas criando setores de inclusão, setores de diversidade, e como você falou, o idoso passa despercebido nessa inclusão, nessa Não está lá. diversidade. Nós participamos há 2 anos, né, de um evento que era a criação de roadmap para a questão da longevidade no mercado de trabalho, e nós vimos que de lá para cá as coisas não mudaram muito. Não. E mesmo uma pessoa, como você falou, que tem uma grande capacidade, que tem uma grande experiência, ela acaba perdendo, deixando de ser vista com olhos de interesse pelo empregador e, obviamente, perdendo oportunidades à medida que ela envelhece. E quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente fala de oportunidades que são oferecidas a essas pessoas. Imagine, isso acontece com a pessoa que é altamente capacitada. Imagine no contexto de um idoso que não tem essa capacidade, né? De um idoso que não teve a opção, a oportunidade de se capacitar e de aprender coisas novas ao longo da sua vida. E nesse contexto ainda, essa desigualdade se esgarça mais ainda, né? Então, quando as pessoas falam de estão criando ambientes e núcleos de discussão de diversidade e inclusão nas suas empresas, a impressão que eu tenho é que é tudo uma formalidade no papel, né? Que do ponto de vista prático, isso tem um impacto muito pequeno. Tanto é que quando aparece uma empresa que oferece 10 vagas para pessoas 50 a mais, ela é motivo de sair nas mídias, nos jornais, né? No UOL, como se fosse assim uma grande coisa. É importante? É, obviamente, ninguém está dizendo que não seja importante. Mas o impacto geral disso é muito pequeno, né? Isso, obviamente, teria que ser revisto como uma forma de política pública, porque ter uma população que está envelhecendo capacitada é importante para o país, para a economia como um todo, porque o país está envelhecendo e ninguém vai ficar somente tendo jovens para trabalhar. A gente vê muitos países, né, já enfrentando esse problema, importando mão de obra mais jovem, porque a sua população envelheceu. Pode citar o exemplo do Japão, né, que está com grandes dificuldades e mesmo a tecnologia e a digitalização e a automatização não está dando conta. Uhum. Então, está faltando mão de obra lá mais jovem e a mão de obra mais velha, mais capacitada, continua com oportunidades. Então, essa questão realmente da inclusão, eu vejo que projetos, empresas, e vamos citar aqui com muito mérito, o Labora, o Amaturi, são empresas são projetos que estão trabalhando com consistência há bastante tempo e dando visibilidade, tangibilizando para as indústrias e principalmente para o segmento de RH, a capacidade que o profissional mais velho, mais vivido, mais experiente tem de entregar, porque precisamos primeiro diminuir os preconceitos em relação a esse profissional, isso começa a acontecer. Em segundo lugar, mostrar o talento, né? Conseguir fazer um gestor de recursos humanos de 30 anos de idade enxergar a capacidade e os entregáveis de um profissional de 50, 55. É você desconstruir nesse jovem que gerencia esse RH, que vai contratar um velho, é desconstruir o estereótipo negativo que ele já traz do velho, né? Então ele tem que ter todo um trabalho de desconstrução de um preconceito que traz com ele mesmo, né? Senão a gente só vai conseguir aumentar as desigualdades. Quando a gente fala de desigualdade no envelhecimento,
Não é somente desigualdade em saúde, né, ou desigualdade de renda, é desigualdade de oportunidades como um todo, né? E isso precisa ser, obviamente, plantado da base, né? E às vezes ordenado de cima para baixo, né? Então você tem que ter toda uma mudança de pensamento, né, de toda uma estrutura de uma sociedade. Porque aquele que está lá no topo da pirâmide, que atingiu os 50, os 60 anos, muitas vezes ele não se sente um velho. Ele sente que ele não faz parte daquele grupo, Ele não se né? sente, velho. Não As se pessoas não sente se que sentem. aquele velho que está ali não é ele. Então, por que ele vai se preocupar com aquilo? Exatamente. Né? Então, isso acaba fazendo ainda com que esse quiasmo, essas desigualdades se tornem cada vez mais pronunciadas. E, obviamente, que isso afeta sempre os grupos mais vulneráveis. Né? Eu tenho dois filhos. Eu tenho um menino de 7 anos e outro de 11. E, eventualmente, eu já estou há 8 anos, quase 9 anos atuando nesse segmento, entendendo e tratando com muito respeito e empatia as questões do envelhecimento e sentindo já algumas dores, né, dos outros, inclusive minhas em relação a isso. Então, assim, eu tento, eventualmente vem uma piadinha, isso aqui é coisa de velho. Eu sento e começo a fazer a minha pregação, né? Porque, Egidio, é em casa. E eu vou falar com todo mundo que está assistindo a gente agora. A gente não pode só responsabilizar e dizer o poder público, as empresas, entes. Não, é dentro de casa. É o exemplo como a gente trata os nossos avós, evitar piadinhas e brincadeirinhas, né, que diminuam. Eu acho que esse também esse é um dos lugares da mudança, né? E eu vejo já nesse eu vejo nele assim questões de empatia. Ele tem um olhar muito atento. A gente está no shopping, está na rua, tem uma senhora carregando. Papai, ali aquela senhora está carregando coisa muito pesada. Vamos ajudar ela. Putz, isso é demais. Eu fico emocionado com isso, porque isso Fantástico. é empatia É. humana e também entender as questões naturais do envelhecimento e não achar que aquela pessoa é menos ou não tem capacidade para alguma coisa. Não, envelhecer é normal, vamos envelhecer, tomara todos, e vamos enfrentar as nossas dificuldades e vamos ter tudo para ser feliz, né? Eu vejo que, então, acho que as famílias têm responsabilidade, os pais, os irmãos. Concordo, todos. Eu acho que entender as limitações, tá bom? As limitações podem ser adaptadas, contornadas de tal forma que aquele idoso se mantenha independente, autônomo. Isso é fundamental, manter essa independência e essa autonomia. E como você falou, não é questão de diminuir, né? Porque diminuir você torna aquele indivíduo algo com menos valor, né? E você acaba, mais uma vez, aumentando a possibilidade que essa pessoa tem de não envelhecer de forma adequada, né? Ou de não viver o seu envelhecimento de uma forma positiva como poderia ser feito, né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre, você faz parte do Instituto Moriguchi, né? Você falou de Veranópolis. Então, Veranópolis é a cidade dos centenários, né? Todo mundo, quando pensa em Veranópolis, obviamente associa ao centenário. Ela faz parte da cidade amiga de todas as idades, né? Isso porque foram adaptados uma série de fatores, de aspectos, para que ela se tornasse efetivamente uma cidade amiga de todas as idades. Porque o que é amigo para o idoso é amigo para o jovem, é amigo para a criança, né? Porque existe uma questão de acessibilidade, de segurança, de lazer, de acesso ao sistema de saúde, que faz com que toda a população se beneficie, né? Não somente o velho, né? E aí nós temos aqui o contexto do Brasil e nós temos o contexto de Veranópolis, né? Um contexto de São Paulo, com locais de expectativa de vida abaixo de 55 anos, e uma cidade como Veranópolis, que tem a maior parte dos centenários, que eu acredito, da população brasileira. Quais são as lições que essa população centenária pode dar para as outras partes do país? Porque efetivamente não é uma cidade rica, né? Não é uma cidade rica, não é uma cidade assim, que seja um polo industrial, nada disso. Mas quais são as lições que os centenários poderiam dar para o restante da população brasileira?
Então, eu vejo que a riqueza que Veranópolis e a região da Terra da Longevidade tem não é a econômica, mas sim essa atitude que foi pesquisada pelo Instituto Moriguchi, né? E até eu gostaria de fazer uma curiosidade, né? Essa pesquisa realizada pelo Instituto Moriguchi, ela completa 27 anos esse ano. Ela começou em 1994. Hoje a gente tem falado muito das Blue Zones, né? Uhum. A nossa Blue Zone está aqui Tá aqui. há 27 anos, né? As Blue Zones começaram a ser descobertas a partir de 2004, 2016, saiu uma edição especial. Então, a nossa Blue Zone está aqui. E eu até anotei aqui, eu não sou médico, eu vou reproduzir aqui o que os Uhum. médicos, que os pesquisadores descobriram e que eles uh, identificaram como os principais marcadores, né, na população: atividade física, ingestão correta de proteínas com pouca gordura, alimentos e proteínas orgânicas, né, ou seja, até o porco, né, a carne do porco criado de forma orgânica, o ovo da galinha, a galinha caipira que solta comendo o seu milho junto com a terra, acaba sendo um produto orgânico. Integração na comunidade, eles têm um senso de comunidade muito forte em relação ao vizinho, em relação à sociedade, acho que também por conta da religiosidade e os laços, né, que eles criam, relações familiares, né, por ser uma região de origem de colonização italiana, a mesa da nona é grande e cabe quase toda a família lá, porque a família cresce, né? Então, assim, a família comendo reunida, comendo junta, a espiritualidade e a religiosidade, né? Acreditar, isso também faz eles não se preocuparem tanto com a finitude. Tem pessoas que acordam pensando, meu Deus, um dia eu vou morrer, um dia eu vou morrer. Eles sabem que um dia eles vão morrer, todos morreremos, mas eles não estão preocupados com isso, porque eles têm tanta coisa, tanto propósito antes disso, e isso acaba contribuindo para a saúde, para a longevidade. O hábito de tomar vinho, né, junto com as refeições, moderadamente, né, eles têm uma uva lá, que é a uva Isabel, que é uma uva muito rica em resveratrol, que foi identificado, é uma das uvas ricas em resveratrol. Gosto pelo trabalho, não fumar e ter propósitos. Tentei fazer aqui um resumo de tudo que eu tenho aprendido com eles e aprendo diariamente nessa aproximação com o Instituto Moriguchi, que é uma oportunidade que a gente está tendo aqui também de criar uma ponte entre as pesquisas acadêmicas, as pesquisas científicas que são realizadas na região, tudo que eles descobriram nesses 27 anos, transformar isso em linguagem para leigo, né? Para a dona Jurema, de 70 anos aqui em São Paulo, encontrar uma forma de tentar reproduzir, ou adequar um hábito, mudar um hábito, para tentar reproduzir, de certa forma, o que acontece lá. Não é o ar, não é a terra, não é a água, são as pessoas, são as atitudes. Isso Fantástico. Isso pode acontecer. Fantástico, Marte, porque você vê vários desses fatores, eles são replicados em outras áreas dessas Blue Zones, né? Se você pega, por exemplo, Okinawa, você pega Sicília, você pega a cidade nordeste dos Estados Unidos, a questão da atividade física, você não ter uma vida sedentária, é super importante. Não somente a prática regular da atividade física, mas você não ter realmente uma vida sedentária, né, que eles não têm. A questão dos laços sociais, da família, do propósito, né, da dieta, que varia nas suas particularidades de país para país, quer dizer, de cidade ou de centro para centro dentro da Blue Zone, mas é sempre uma dieta com pouca gordura, uma dieta de produtos orgânicos, né? Isso é replicável em todas as Blue Zones. E isso pode ser replicável em diversas partes do nosso país, né? Nós temos uma riqueza muito grande do ponto de vista de agricultura, veja aí os agronegócios como estão despontando no país, né? Então não teria, obviamente, uma divisão adequada de recursos e de riquezas, porque determinadas zonas têm uma insegurança alimentar tão grande,
né? Não tem por que determinadas áreas de São Paulo concentrarem todos os centros de saúde, todos os centros culturais, todas as áreas verdes, enquanto outras não têm nada, né? Então, são lições, como você falou, que não vão custar muito e que vão trazer um benefício muito grande para a população. Não é gastar em recurso tecnológico da medicina para prolongar uma vida no final da fase da vida dela, né? Que é aí que se tem gastos com a medicina. É investir na saúde, né? É fazer um planejamento adequado, é fazer uma promoção dessa saúde. E você consegue isso através desses hábitos que, se você analisa, nossa, são hábitos muito simples, né? E que poderiam ser replicados para qualquer lugar desse país. E que a mídia também poderia nos ajudar a replicar isso, né? Exatamente, esse que eu vejo que que eu vejo que é a responsabilidade que os profissionais de marketing têm, é o que eu tenho tentado levar para as empresas que a gente dá consultoria, de desafiá-las, né, a replicar essas informações, essas atitudes, né, porque imagina para um plano de saúde, por exemplo. E a gente tem vários planos de saúde, alguns muito tradicionais, já e outros entrando nesse mercado, focando no cliente com 50 anos ou mais. Imagina replicar isso, né? Criar esse bom hábito, né? Para todos, isso vai gerar custos menores para o plano de saúde, logo vai gerar também tarifas menores, né? Para o cliente. Eu vejo que é por aí, é uma construção, não é uma pílula que resolve tudo, Uhum. são atitudes, né, mesmo, é um estilo de vida, né, que vai fazer a diferença para essas pessoas. Marte, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores, nós já chegamos no tempo, e foi um grande prazer ter você aqui comigo hoje. Eu sempre aprendo muito com você e tenho a certeza que suas experiências, seus relatos enriqueceram a todos nós. Sem som. Obrigado, Egídio. Foi ótimo também, sempre muito bom conversar contigo e aprender contigo. Estou honrado de estar aqui, né, ter esse espaço, né, para falar. Agora voltando para a minha origem, né, que é marketing e negócios, eu vejo que a gente precisa fazer as marcas, os produtos e serviços, entender para atender, para conseguir conquistar e para conseguir vender para esse público. Ou seja, tem que entender o seu cliente, os desejos que eles têm, conseguir construir empatia, capacitar a força de trabalho, desenvolvimento de negócio, atendimento para se relacionar com eles. E aí a gente vai conseguir mudar essa percepção que eles têm de que o mercado não tem produtos, o mercado não entende o que eu quero. Na verdade, esse é o recado que eles dão para a gente, né? Na maioria das pesquisas que são feitas. Mas também são oportunidades para a gente se posicionar. Obrigado. Obrigado a você, fantástico. Um grande abraço, querido.